nome é André Queiroz, eu sou advogado criminalista, parecerista em Direito Ambiental e professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Ambiental em diversos cursos e faculdades pelo Brasil. Nossa aula de hoje, Direito Ambiental. O tema desta aula é específico, licenciamento ambiental. Vamos abordar a questão aqui do licenciamento ambiental. Que tipo de licenças que temos, quem é que vai licenciar, União, Estado, DF, municípios, qual o prazo, que hipóteses, quando que eu faço licenciamento ambiental. Ok? Lembrando para vocês, apresentando nossos alunos aqui, a Luciana, o João Antônio e a Laís. E sempre lembrando aos senhores do nosso e-mail, que é saberdireito@stf.jus.br. Aproveitando um ensejo, avisar para os alunos que enviarem perguntas por e-mail, identificarem-se, dizendo a pergunta, a matéria e qual professor que deve responder a esse questionamento. Ok? Relembrando a última aula, gente, nós falamos a respeito do quê? Falamos a respeito da responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Falamos sobre a responsabilidade civil, vimos que a responsabilidade ora é objetiva, ora é integral, ora é subjetiva, e vimos também o que, gente? Um pouco da responsabilidade criminal por danos ambientais. Ok? Responsabilidade por crimes ambientais. Ok? Nessa aula, vamos começar a falar a respeito do licenciamento ambiental. E falar de licenciamento ambiental, gente, significa dominar e entendermos a resolução 237 de 1997 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, gente, é um órgão, só para você entender, um órgão deliberativo e consultivo. Tá? O CONAMA está lá no artigo 6º da Lei 6938 de 81. Quando a gente vai lá no artigo 6º da Lei 6938 de 81, que fala da Política Nacional do Meio Ambiente, vou lá no artigo 6º, inciso 2º. 2. São órgãos do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu tenho o Conselho de Governo, não é isso? Que é um órgão, que, gente, de assessorar a Presidência da República. Eu tenho o IBAMA, que é um órgão, que, gente, que é um órgão executor. Eu tenho a Secretaria do Meio Ambiente, que é um órgão central, mas o que me interessa, eu tenho o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão deliberativo e consultivo. É ele que faz as resoluções. Resolução, gente, é um ato administrativo, é isso? Normativo. Tem caráter o quê, gente? De generalidade e abstração. Então, o CONAMA, ele exara as suas resoluções, que tem natureza de ato normativo, que tem como característica a generalidade e a abstração. E existem várias resoluções do CONAMA. Várias resoluções, por exemplo, que fala sobre o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, que é a resolução 1 de 86. E o que nos interessa hoje, para essa aula, é a resolução 237 de 97 do CONAMA, que fala do licenciamento ambiental. E, André, o que é o licenciamento ambiental? O que representa o licenciamento ambiental? André, o que é? Qual é a natureza jurídica do licenciamento ambiental? Ok? Já vimos em aulas passadas que o licenciamento ambiental, gente, se fundamenta no poder da polícia ambiental. O que é o poder da polícia ambiental? É um poder que os órgãos do SISNAMA têm de condicionar alguma atividade ao licenciamento. O poder da polícia, gente, nada mais é do que uma limitação do direito individual em prol do interesse coletivo. Quem estuda direito administrativo sabe que o poder da polícia não é poder de polícia, é poder da polícia. Está errado falar poder de polícia. Ou só polícia, ou poder da polícia. Nunca é poder de polícia. O poder da polícia é o quê? Nada mais é do que uma limitação do direito individual em prol do interesse coletivo. Então, André, os órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que estão no artigo 6º da Lei 6938 de 81, eles têm esse poder da polícia e eles podem o quê, gente? Eles podem exigir o licenciamento ambiental por uma atividade potencialmente poluidora. André, estou lembrando, você falou que o princípio da prevenção, eu devo evitar o dano ambiental. E como é que eu evito o dano ambiental? Exigindo licenciamento ambiental e os estudos ambientais. Também lembro, André, estou lembrando em aulas anteriores, que você falou que o controle
de uma atividade potencialmente poluidora feita pelo Poder Executivo é do licenciamento ambiental. E eu lembro que em oportunidades anteriores eu falei, gente, lá na quarta aula vamos analisar o que é licenciamento ambiental. Chegou a hora. O que é o licenciamento ambiental? Qual é a natureza jurídica do licenciamento ambiental? Se eu pegar o artigo 1º, inciso 1º, dessa resolução 237, ok? Já digo de antemão, tá, gente? Todos os artigos que eu começar a falar agora são artigos da resolução 237 de 97. Quando não for, eu falo. Estou sempre falando. Artigo 1º, inciso 1º. Já sabe que é da resolução. O que fala a resolução? Artigo 1º, inciso 1º. Licenciamento ambiental, 2 pontos. Ele fala o seguinte, ó, que me interessa a primeira palavrinha. Procedimento. É procedimento administrativo. Mas raciocina comigo. Pelo qual o órgão ambiental, já pensa, o órgão ambiental que tem poder da polícia, que integra o CISNAMA, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Não precisa decorar, só precisa entender. O licenciamento ambiental está no poder da polícia. Então eu vou condicionar uma atividade potencialmente poluidora ao fazer o que, gente? Um licenciamento. E o Estado vai fiscalizar aquilo. Então, uma forma do Estado fiscalizar uma atividade potencialmente poluidora é exigir um licenciamento. É isso. Mas agora, que tipo de atividade que eu vou licenciar? As atividades potencialmente. Quer dizer, gente, são aquelas atividades que têm uma capacidade, uma possibilidade, uma aptidão de causar uma lesão ao meio ambiente. Para essa atividade, eu vou exigir um licenciamento ambiental. Perfeito? Atividades poluidoras, que alterem a qualidade ambiental, ou degradadora, que altera as características do meio ambiente. Todas essas alterações, evidentemente, né, para pior, né, alterações adversas. Perfeito? Mas já começamos com a controvérsia. O que eu quero que vocês entendam é que esse ponto é extremamente controvertido. Que é o seguinte, primeiro, procedimento administrativo. André, por que é procedimento administrativo? Procedimento administrativo, gente, nada mais é do que um conjunto de atos administrativos. O procedimento administrativo é porque é um conjunto de atos administrativos. Então, o que nós vamos estudar é essa sequência de atos administrativos concatenados. Se o licenciamento ambiental é um conjunto de atos administrativos. Que tipo de atos administrativos, gente? É uma espécie do gênero atos negociais. Atos negociais eu tenho vários, mas os mais importantes são licença, permissão e autorização. Licença, permissão e autorização. Então, eu vou dizer já para você a diferença que vai ser muito relevante para uma das maiores controvérsias em direito ambiental que nós temos, entre os dois principais autores. Vamos ver isso já. Licenciamento ambiental, André, é o quê? Licenciamento é um procedimento administrativo. Se é procedimento administrativo, é porque é um conjunto de atos administrativos. Que atos são esses, gente? Autorizações, permissões ou licenças? Licenças. Então, licenciamento ambiental é um conjunto de atos administrativos. Eu tenho 3 licenças. E essas licenças, elas são ordenadas. Que licenças são essas? Essas 3 licenças estão definidas no artigo 8º, claro, da nossa resolução. Que licenças são essas? Nós temos 3 licenças. Nessa ordem, a licença prévia, a licença instalação e a licença operação. Já vai se acostumando. Direito ambiental é dominar essas 3 licenças. Licença prévia, ALP, licença instalação, LI, e a licença operação, LO. Então, quando eu falo de procedimento administrativo, eu tenho que ter esses 3 atos concatenados, LP, LI, LO. Mas o que é interessante é que um dos principais autores em direito ambiental da atualidade, que é o professor Paulo de Bessa Antunes,
Ele, na última edição do livro dele, novamente, ele mudou de posição. Ele adotou a posição do Ed Milaré. O que ele fala no livro dele? Ele fala o seguinte, olha, a Constituição, ela garantiu o direito de propriedade. E ela fala na Constituição, no artigo 5º, que é garantido o direito de propriedade. E no inciso ela fala o seguinte, que o indivíduo só vai perder os seus bens, senão através do que, gente? Do devido processo legal. Então, o que o Paulo de Bessa Antunes visualizou? Ele falou o seguinte no livro dele, olha, eu acho que quem está certo é Ed Milaré. Por quê? Porque ele fala o seguinte, olha, se é garantido o direito ao patrimônio, ao bem, e você só pode perder os seus bens, senão através do devido processo legal, o Paulo de Bessa Antunes ele visualizou como um licenciamento ambiental, como o que, gente? Como uma limitação à obtenção de lucro. Uma limitação, um empecilho, não é isso? Uma das formas de condicionar a que obtenha o lucro, a livre iniciativa. E ele fala o seguinte, como o licenciamento ambiental pode ser um obstáculo à obtenção do lucro e à livre iniciativa, o licenciamento ambiental deve ser tratado com todas as regras e garantias, não de um procedimento administrativo, mas sim de um processo administrativo. Em razão do artigo 5º da Constituição, que fala que a pessoa só pode perder os seus bens se não através do devido processo legal. Então, Paulo de Bessa Antunes, apesar do que está escrito ali na nossa resolução, fala que o licenciamento é um procedimento administrativo, para o Paulo de Bessa Antunes tem a natureza de processo administrativo. Me parece até mais correta essa posição. Mas eu tenho 3 licenças. Licença prévia, licença instalação e licença operação. Para que elas servem, gente? Dá uma olhada no artigo 8º, inciso 1º da resolução 237. Olha o artigo 8º. O artigo 8º fala o seguinte, o poder público, no exercício de sua competência de controle, como é que você lê isso melhor? O poder público, os órgãos integrantes do CISNAMA, no exercício de sua competência de controle, leia-se, no desempenho do seu poder da polícia, expedirá as seguintes licenças. Licença prévia. Para que serve a licença prévia, gente? Olha o que ela fala. Licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes. Atenção, é isso que eu estou preocupado com isso. E condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Então, o que significa dizer? André, o que eu estou querendo dizer para vocês? O indivíduo, ele quer ficar rico. Ele quer desempenhar uma atividade potencialmente poluidora e, a partir dela, ficar rico, obter lucro. Você sabe muito bem que no artigo 170 da Constituição, o artigo 170 fala o seguinte, gente, que é garantido o quê? A livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de empresa, não é isso? Proteção da propriedade privada. Então eu quero obter lucro, eu quero ter lucro. Eu vou desempenhar uma atividade potencialmente poluidora. O que o Estado faz? Eu tenho o poder da polícia. Para desempenhar essa atividade, licenciamento ambiental. Quem é que vai exigir isso? Nós vamos ver já a competência para o licenciamento. Mas qual é a questão aqui? Eu tenho que primeiro fazer a licença prévia. Eu tenho que protocolar no poder público, no órgão com competência e atribuição para isso, o pedido de licença prévia. Mas para que o poder público me dê uma licença prévia, para o órgão do CISNAMA me dar a licença prévia, antes o Estado exige que eu faça o que, gente? Os estudos ambientais. Eu tenho que, antes do licenciamento ambiental, eu tenho que fazer os estudos ambientais. E os estudos ambientais estão na resolução 1 do CONAMA. Resolução 1 de 86 do CONAMA. Resolução 1 é a primeira resolução. Então, antes de fazer o licenciamento, antes de protocolar o licenciamento e pedir a minha licença prévia, antes que o poder público conceda a licença prévia, ele pede o que, gente? Que eu faça os estudos ambientais. Artigo 1º da Resolução 1 do CONAMA. Para efeitos dessa resolução, considera-se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetem saúde, atividade social e econômica, a biota, condição de estética, qualidade de recursos ambientais. O que eu quero dizer para vocês? André, quando que eu tenho que fazer licenciamento ambiental? Para qualquer atividade humana que gere um impacto ambiental. Gente, tem motivo para estar falando isso. Porque já fica atento que é de acordo com o impacto ambiental que eu vou ver quem é que vai licenciar. Se é a União, Estados e Municípios. Perfeito? É através do impacto ambiental que eu vou analisar isso.